Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo depois que você concluí-lo lá nas redes sociais, para que também Deus possa falar com aquelas pessoas com que você compartilhar. Amém? Porém, vamos agora meditar na palavra de Deus. Com o que você tem se importado? Pense um pouco. Nós nos importamos com tantas coisas, não é verdade? Mas nós temos que ter um entendimento de quê? Que nós devemos primeiramente nos importar em conhecer a Deus. Essa tem que ser a primeira prioridade. Conhecer a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então você primeiramente tem que se importar com isso. Porém, eu primeiramente tenho que me importar com isso. Porém, a natureza do ser humano não quer saber de conhecer a Deus. A natureza pecaminosa do ser humano não quer dar importância no relacionamento com Deus. Então como que a pessoa vai ter a vontade de conhecer a Deus, a importância de conhecer a Deus? E na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 28, o Espírito Santo usou o autor da carta para falar sobre a humanidade, que no começo, desde quando caiu, desde quando pecou, não quis saber de conhecer a Deus. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 1, verso 28. Olha só o que diz. E como eles, o ser humano, se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui Deus está dizendo que desde quando Adão e Eva pecou, a natureza do ser humano passou a se corromper com o pecado. E eles, os seres humanos, não se importaram em conhecer a Deus, não quiseram saber de Deus. Por quê? Porque a natureza do ser humano, pecaminosa do ser humano, não se importa em conhecer a Deus. Por quê? Porque tudo que procede da natureza do ser humano é contra a vontade de Deus, não agrada a Deus. Então não quer saber de conhecer a Deus. Por isso que desde o começo, desde lá o princípio que o ser humano caiu, pecou, não quis conhecer a Deus e se estende até os dias de hoje. Muitos não se importam em conhecer a Deus, não querem nem saber de Deus, estão tão ocupados consigo mesmos, com outras coisas e não se importam em conhecer a Deus. Nem sequer fazem uma oração de agradecimento, nem sequer oram um Pai Nosso. Por quê? Porque não se importam em conhecer a Deus. Por causa de quê? Por causa da natureza do ser humano, a natureza pecaminosa. Aí diz que Deus os deixou, os entregou a um sentimento perverso, a natureza pecaminosa do ser humano. Então Deus viu que o ser humano se corrompeu com o pecado, viu que o ser humano não quis saber de conhecê-lo. Então Deus viu e já sabia que só um sacrifício verdadeiro, só um sacrifício fazendo com que libertasse o ser humano do pecado, poderia reconciliar o ser humano com ele mesmo. Então, aqui que está o ponto. Somente em Jesus nós temos a porta para conhecer Jesus, para conhecer a Deus. Somente quando nós nos libertamos dessa natureza pecaminosa, que é como? Pela fé em Jesus Cristo, é que nós conseguimos passar a dar importância no relacionamento com Deus, passar a priorizar o conhecer a Deus. Você está entendendo? Então, para você conseguir dar importância no relacionamento com Deus, você tem que crer no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Para quê? Para que assim você receba essa liberdade com que Cristo nos libertou. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Deus enviou Jesus Cristo para isso. Para quê? Para que morrendo naquela cruz, ele levasse sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros, e assim nós pudéssemos conhecer a Deus. E é isso que Deus usou o profeta Jeremias para profetizar. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, verso 7, Deus disse o seguinte, olha só: e dar-lhe-eis coração para que me conheçam,
porque eu sou o Senhor. Aqui Deus falou, Deus profetizou, Deus usou esse homem para falar isso muito tempo antes de enviar Jesus Cristo. Deus já estava dizendo: eu vou dar um coração à humanidade, a eles, para que eles possam me conhecer. Por quê? Porque quando Cristo morreu naquela cruz, ele estava levando sobre si os nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para aqueles que creem nele, para aqueles que assumem a fé nele, no sacrifício e na ressurreição dele. E esse Espírito de Deus, o Espírito Santo com que Jesus envia a cada um que crê nele, é esse novo coração, é essa nova mente, é uma pessoa sendo transformada. Então aqui que está o ponto. O ser humano, corrompido pelo pecado, não se importa em conhecer a Deus, não quer saber de conhecer a Deus. Então somente um sacrifício vivo poderia libertar o ser humano. Somente o Filho de Deus, sacrificando a si mesmo, poderia dar liberdade ao ser humano. Por quê? Porque Jesus carregou o seu pecado e o meu pecado. E quando nós cremos nisso, nós estamos assumindo essa liberdade. E assumindo essa liberdade, nós somos livres do pecado. E assim, crendo nisso, Jesus envia o Espírito Santo, o Espírito dele dentro de nós, nos dando um novo coração. E esse coração é apto, ele é certo para quê? Para conhecer a Deus, para ter um relacionamento com Deus. Então faça isso, creia no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Assim você será livre do pecado, da natureza pecaminosa. E assim Jesus Cristo enviará o Espírito dele para dentro de você, te dando um novo coração. Como assim? Uma nova natureza. Você será despojado da natureza pecaminosa do ser humano e receberá a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo. E assim você estará apto para conhecer a Deus. Assim você se importará em primeiro lugar em conhecer a Deus. E o restante ele vai acrescentar na sua vida. Assim como ele disse: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas o Pai, Deus, vos acrescentará. Isso era o que Deus queria falar conosco hoje. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.